O Sudão não é apenas mais um país na África. É um verdadeiro enigma, um mistério que nem sempre é fácil de desvendar. Você sabia que lá se encontram pirâmides antiquíssimas, com idade superior às pirâmides egípcias? Sim, sim. Não se espante. No Sudão, elas se erguem como verdadeiras guardiãs de tempos remotos, embora raros sejam os turistas que se aventuram por aquelas bandas. E os nômades? Eles ainda vagueiam pelo deserto, vivendo tal como faziam há milênios. E não se trata de mero folclore, é a mais pura realidade. Se você pensa que a cultura do café, tão comum para nós, se resume a tomar uma xícara, saiba que no Sudão ela se transforma em um ritual complexo, onde cada gesto possui um significado profundo. As tribos, onde as mulheres adornam seus corpos com cicatrizes e até mesmo inserem discos nos lábios, não são fruto da imaginação, mas sim parte integrante de sua identidade cultural. Portanto, se você está preparado para se deparar com descobertas inesperadas e contrastes surpreendentes, o Sudão o aguarda de braços abertos, repleto de histórias que você jamais imaginou. Primeiro fato: o Sudão é muito mais do que um simples deserto. Você nem vai acreditar, mas é o terceiro maior país da África e esconde sob sua vasta extensão arenosa um tesouro de riquezas históricas e culturais. Sim, você ouviu bem. Existem mais de 200 pirâmides no Sudão. E não são meros montes de terra, mas sim testemunhas autênticas da antiga civilização de Kush, com seus próprios faraós e tradições profundamente enraizadas no solo há milênios. Imagine, cada passo nessa terra é como uma viagem no tempo, onde a poeira do deserto sussurra segredos e histórias há muito esquecidas. E enquanto muitos se deslumbram com as pirâmides egípcias, o verdadeiro tesouro permanece na sombra. O Sudão não é apenas um ponto geográfico no mapa, mas sim um depósito de enigmas, onde cada canto pode surpreendê-lo com sua magia ancestral. Então, se você está disposto a expandir seus horizontes e encarar a história de frente, o Sudão o espera com suas vastas paisagens intocadas e inúmeras surpresas. Segundo fato: os faraós negros e seu reino esquecido. Vamos desmistificar a ideia de que os faraós eram exclusivamente brancos, como a neve. No antigo Sudão existiu o reino de Kush, onde faraós de pele escura como chocolate se sentavam no trono. Pense bem, quem realmente conquistou o Egito? Sim, foram esses governantes do sul, cuja dinastia controlou tudo, desde as pirâmides até os templos, e deixou sua marca na história da antiguidade. Mas por alguma razão isso foi esquecido. Estamos acostumados a ver apenas um lado da moeda, mas a verdade é que o mundo era muito mais diversificado. Os Kushanitas não apenas guerrearam com os egípcios, eles também desenvolveram sua própria cultura, legando não apenas histórias de amor, mas também realizações notáveis na arquitetura e nas artes. Portanto, se você pensa que os faraós são apenas homens brancos e narigudos da antiguidade, talvez seja a hora de aprofundar seus conhecimentos históricos. É irônico que muitos ainda desconheçam a existência desse reino esquecido que desafia os estereótipos convencionais. Terceiro fato: o café não é apenas uma bebida, é um ritual. Vamos espiar as casas sudanesas e observar como o simples ato de preparar café se transforma em uma verdadeira cerimônia. Lá, as mulheres não apenas jogam os grãos na água fervente, mas os torram em fogo aberto como se estivessem preparando algo sagrado. E depois que o aroma invade o ambiente, elas preparam o café em recipientes especiais, adicionando incenso. Não se trata apenas de beber, mas sim de um momento de comunhão, respeito e, acima de tudo, de cultura autêntica. Se você se recusar a participar dessa cerimônia, prepare-se para ser mal interpretado. Seria quase uma ofensa. É como se você chegasse à casa de um amigo e se recusasse a cumprimentá-lo. No Sudão, o café é mais do que uma forma de se manter acordado. É toda uma filosofia que reflete sua atitude em relação à vida e à interação social.
Portanto, da próxima vez que você estiver saboreando seu latte, lembre-se de que em outras partes do mundo isso pode ser um ritual completo e não apenas uma maneira de repor as energias. Quarto fato: cicatrizes e discos labiais, quando a beleza assume formas sinistras. Sabe o que me chocou mais do que eu esperava? Não foi algo que eu vi em filmes de terror, mas sim uma cultura real, onde cicatrizes e discos labiais não são apenas elementos estéticos, mas sim símbolos autênticos. Em algumas tribos sudanesas, as mulheres desenham em seus corpos intrincadas cicatrizes que parecem ter sido feitas com uma serra elétrica em velocidade máxima. Para elas, não é apenas uma tendência da moda, mas sim um sinal de beleza e maturidade. Se você acha isso estranho, não está sozinho. Um observador europeu pode experimentar um choque cultural imediato. Mas para os habitantes locais, não é apenas um adorno, mas sim um motivo de orgulho e parte de sua identidade. Os discos labiais que elas inserem no lábio inferior parecem algo saído de um mundo de fantasia, mas para elas é um sinal de status, uma prova de que atingiram um determinado estágio na vida. Imagine-se chegando ao Sudão e se deparando com tamanha beleza. Sim, pode ser estranho e até chocante, mas é justamente aí que reside a diversidade da humanidade. Portanto, da próxima vez que você se deparar com algo que lhe cause estranheza, pense: talvez seja apenas uma outra perspectiva sobre a beleza. Quinto fato: rigor muçulmano e calor familiar. O Sudão sob uma perspectiva inesperada. Vamos analisar o paradoxo que se torna evidente quando você chega ao Sudão. Por um lado, as rigorosas tradições muçulmanas levam muitos a pensar que a vida ali é um conjunto de regras e uma moralidade preto e branco. Mas assim que você cruza a porta de uma casa, tudo muda. As famílias sudanesas não são apenas mulheres na cozinha e homens com armas. Lá, os homens participam ativamente das tarefas domésticas. E não se trata de uma mera exceção, mas sim de uma regra que surpreende muitos. A hospitalidade atinge o nível de obrigação religiosa. Se você é um convidado, é quase um santo. Eles o alimentarão, o aquecerão, e, para ser sincero, às vezes parece até demais. Todas essas demonstrações de afeto podem ser desconcertantes. E a tradição de respeito à mulher-mãe é simplesmente impressionante. Sua opinião tem peso, e não são apenas palavras. Em suma, ao observar essa harmonia entre regras estritas e um aconchego familiar, você percebe que o mundo é muito mais complexo do que parece à primeira vista. Sexto fato: Sudão, do deserto aos oásis verdejantes do Nilo. Pense em como o deserto inóspito pode coexistir com as margens verdejantes do Nilo. No Sudão, não é apenas um contraste, mas sim uma verdadeira sinfonia da natureza, onde um extremo se encontra com o outro. O Saara, com seus ventos poeirentos e areias escaldantes, parece abraçar com força as terras férteis do Nilo. Ali, ao longo do rio, onde cada gota de água vale ouro, crescem trigo, tâmaras e algodão. Esses frutos não são apenas símbolos de vida, mas sim verdadeiros heróis que sobrevivem em condições onde só há areia e calor ao redor. Portanto, quando alguém mencionar o Sudão como um país onde só há deserto, lembre-se do Nilo. Ele é como uma ilha de salvação em um mar de sede, onde a natureza decide qual história contar. Sétimo fato: Sudão, um país que foi deixado de lado. Por que quase não há turistas no Sudão? Porque esse país permaneceu fechado ao mundo exterior por muito tempo, devido a conflitos políticos, sanções e instabilidade interna. Isso o torna praticamente intocado pela civilização, onde o turismo de massa não é apenas uma raridade, mas quase uma fantasia. Quer se sentir como um explorador? O Sudão é o seu bilhete para um mundo onde civilizações antigas e realidades modernas se entrelaçam em um coquetel interessante. Imagine como é caminhar pelas antigas pirâmides de Meroé,
sem se deparar com multidões de turistas que atrapalham a apreciação da atmosfera. Ali, você não apenas observa a história, você a vive. É claro que nem tudo é perfeito. A instabilidade política pode causar alguma apreensão, mas você acha que isso impede os verdadeiros aventureiros? O Sudão é uma oportunidade de ver um país como ele realmente é, sem o tempero de um brilho falso e de quinquilharias turísticas. 8º fato: os verdadeiros nômades do século XXI. No Sudão, ainda existem tribos que vivem de forma nômade, como seus ancestrais, séculos atrás. Imagine a cena: camelos serpenteando pelas areias infinitas e tendas armadas em cada novo acampamento. Esses caras não se preocupam com Wi-Fi e novos gadgets. Eles são completamente autônomos de toda essa agitação urbana. Conduzem seus rebanhos pelo deserto como se o tempo tivesse parado para eles. Não é apenas um estilo de vida, é uma filosofia, onde cada dia é ditado pela natureza, e não pelo calendário. E sim, nesse contexto, o Sudão se torna um verdadeiro museu a céu aberto, onde as tradições antigas convivem lado a lado com o meio ambiente. Se você está em busca de aventuras autênticas e quer ver como as pessoas podem existir sem todos os confortos da civilização, o Sudão é a sua escolha ideal. Esses nômades não são apenas uma curiosidade exótica, são um exemplo real de como se pode viver sem perder a conexão com as raízes. 9º fato: religião com um toque de exotismo. No Sudão, onde o islamismo ocupa o primeiro plano, algo surpreendente acontece no interior. Lá, você pode se deparar com o sincretismo, um verdadeiro coquetel de animismo tradicional e rituais sufistas. Imagine como rituais extraordinários se desenrolam ao som de tambores e cantos dos habitantes locais. As pessoas dançam como se a própria natureza as possuísse. Cada passo é como uma conversa com os espíritos ancestrais. Esses rituais não são apenas entretenimento, mas sim uma imersão na cultura, onde o sagrado e o profano se entrelaçam em danças. Se você acha que as tradições religiosas são entediantes e monótonas, o Sudão, com seus rituais extravagantes, dissipará esse mito. E mesmo que você não acredite em espíritos, esses momentos o farão pensar em quantas maneiras diferentes se pode perceber o mundo. 10º fato: torrados pelo sol. Como sobreviver a 40 e até 50 graus Celsius. Sim, você ouviu bem. Em algumas partes do Sudão, a temperatura no verão chega a 50 graus Celsius. Como isso é possível? As pessoas dali não se entregam. Elas transformaram a vida em uma verdadeira escola de sobrevivência. As casas de barro não são apenas um estilo arquitetônico, são uma necessidade. Essas paredes mantêm o frescor quando o inferno se instala nas ruas. E quanto às roupas, esqueça shorts e camisetas. Os habitantes locais preferem tecidos leves e respiráveis, que protegem do sol escaldante sem sufocar. O ritmo diário ali é como um cronograma para uma operação de resgate. Todas as atividades começam ao amanhecer, e ao meio-dia, quando o sol decide torrar tudo ao redor, as pessoas se escondem na sombra. Não é apenas uma adaptação ao clima, é um modo de vida, onde cada passo é planejado e cada ação é uma forma de conservar energia e saúde. Os sudaneses aprenderam a dançar sob o sol, permanecendo na sombra, e isso é impressionante. 11º fato: fantasmas do passado. Cidades fantasmas no deserto sudanês. O Sudão não é apenas calor e sobrevivência, mas também lembranças sombrias de grandeza. Imagine que outrora ali fervilhava a vida, ecoavam as caravanas de mercadores e agora restam apenas ruínas e silêncio. A cidade de Derja, por exemplo, já foi um importante entroncamento nas rotas de caravanas, e agora suas ruas estão tomadas pela areia e pelas sombras. É como assistir a um filme de terror, onde os protagonistas desapareceram e os cenários permaneceram. A natureza ali não perdoa. As tempestades de areia levam tudo em seu caminho, e o que antes era um centro de comércio,
agora se tornou apenas um monumento ao esquecimento. Às vezes, parece que essas cidades são apenas cenários para algum cenário pós-apocalíptico. Sim, o Sudão não se trata apenas de como sobreviver a 50 graus Celsius, mas também de como a natureza apaga os vestígios da atividade humana, deixando apenas fantasmas. 12º fato: o mosaico linguístico do Sudão, do árabe aos idiomas em extinção. No Sudão, a conversa não se limita apenas ao árabe. Lá, dezenas de idiomas são falados como em uma feira de línguas. Cada canto do país soa de forma diferente. E não é apenas uma diversão pitoresca, mas sim todo um mundo onde a língua indica a origem tribal. Por exemplo, em algumas regiões, você pode ouvir idiomas africanos raros que estão quase à beira da extinção. É como se você estivesse visitando um museu, onde cada exibição não é apenas um artefato, mas também uma história viva. A língua no Sudão não é apenas uma forma de comunicação. É a chave para compreender a cultura e as tradições. Se você não sabe como soa, por exemplo, a língua dos núbios, você não sabe como eles percebem o mundo. As diferenças tribais ali não são apenas palavras no papel, mas sim raízes autênticas que permeiam toda a vida do país. Portanto, se você for ao Sudão, não se surpreenda se lhe oferecerem algo mais do que apenas conversas comuns em árabe. 13º fato: magia e medicina. Como os xamãs derrotam os comprimidos. No Sudão, a medicina não é apenas jalecos brancos e estetoscópios, mas também todo um mundo de xamãs, curandeiros e faquires que, por mais estranho que pareça, ainda são populares. Imagine, em vez de marcar uma consulta com um médico, os habitantes locais procuram seus curandeiros com amuletos e ervas nas mãos, esperando um milagre. Essas pessoas possuem segredos de magia antiga e usam fumaça e encantamentos para curar doenças. Não é apenas uma curiosidade exótica para turistas. Essa medicina coexiste com a oficial, e muitos sudaneses não hesitam em recorrer a ambas as fontes, como se tivessem uma opção de reserva no caso de a medicina tradicional não funcionar. É comum ver alguém franzindo a testa com o cheiro de olíbano, tentando se livrar de um resfriado com rituais mágicos, enquanto seus vizinhos estocam pílulas da farmácia local. Não é apenas uma questão de escolha, é parte de uma mentalidade onde a fé na magia e nas tradições convive lado a lado com abordagens médicas modernas. Portanto, se você for ao Sudão, não se surpreenda se lhe oferecerem não apenas remédios comuns, mas também alguns amuletos para dar sorte. 14º fato: no limite da sobrevivência, como os agricultores sudaneses lutam contra a seca. Imagine que sua vida depende de uma única chuva. No Sudão, não é apenas uma metáfora, mas sim uma dura realidade que os agricultores enfrentam todos os anos. Essas pessoas, entrincheiradas em meio a campos devastados, travam uma verdadeira guerra pela colheita. Eles não apenas semeiam e esperam o despertador tocar para colher os frutos do seu trabalho.